bem-vindos ao Centro Cultural Comunidade da Saudade. Foi muito bom terem vindo, porque acho que vale a pena conhecerem o livro que vai ser hoje apresentado. Os que estão em casa a acompanhar-nos não podem levar já, mas eu sei que elas depois, aqui as nossas autoras, vão dizer-vos como é que o podem encontrar. O livro é o livro da Menina Mandala. Não vou falar sobre o livro porque melhor do que eu as autoras vão fazê-lo, mas vou apresentar as autoras. Então, Helena Brou Gomes, que está aqui ao meu lado, é licenciada em Educação Básica e mestra em Ensino do primeiro e segundo ciclo de Ensino Básico, desde 2014. Frequentou vários workshops direcionados ao trabalho com crianças desde o pré-escolar até ao primeiro ciclo. Também na área do desenvolvimento humano frequentou vários cursos e ações de formação, de capacitação nos domínios do ensino, investigação, inteligência emocional e intuitiva e metodologias CLIL. Foi monitora e animadora de colónias e campos de férias integrados no projeto Férias Jovem e Aventura Radical entre 2009 e 2012, bem como noutros eventos festivos com crianças. É docente desde 2016 em escolas de primeiro ciclo e enveredou também pela realização de concertos meditativos que intitulou de Viagens de Som como cantora e instrumentista. É reikiana desde 2012 e terapeuta de reflexologia desde 2015. Foi colaboradora no projeto de educação comunitária Raízes entre 2017 e 2018 e também dinamiza oficinas de histórias desde o ano passado. Né? O livro Menina Mandala é já a sua 8ª criação literária no campo dos contos para a infância ou para os mais crescidos, alguns publicados em antologias de literatura contemporânea. É também autora do álbum musical O Primeiro Sopro, publicado no ano passado. Esta é a Helena, é a autora do texto deste livro. Maria Luísa Neves, que está ali logo ao lado, é licenciada em Design de Equipamento, curso que fez na Escola Universitária de Artes de Coimbra. Iniciou sua carreira profissional em 2006 como artista 3D na empresa Plaque Arquitetura e Urbanismo de Coimbra, passe a publicidade, onde trabalhou durante 2 anos, participando em vários projetos dentro e fora do país, como por exemplo o Estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, Brasil. Iniciou em 2009 o seu percurso como professora na área da animação 3D, trabalhou como freelancer para várias empresas portuguesas, não vou dizer agora os nomes, que é por causa da publicidade, como designer de equipamento aqui perto de Coimbra e Condeixa. Ainda neste ano, 2010, concorre à Escola Artística António Arroio, em Lisboa, onde foi colocada para lecionar projeto e tecnologias, meios digitais e no ano seguinte também a teoria de design. Em 2011 tirou o curso de e-learning num centro de formação e ficou com acreditação para lecionar à distância. Durante o tempo em que leciona, mantém o seu trabalho como designer de freelancer na construção de imagens 3D e fazendo trabalho de design gráfico. Em 2013-14 ficou colocada na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo também. Ela é essencialmente professora, como ela gosta de dizer, eu gosto de ensinar. Trabalha, aliás, são as duas professoras, não é? Uma mais dedicada ao primeiro ciclo e ao segundo ciclo também, outra mais dedicada ao secundário, em cursos técnico-profissionais. Trabalhou também em empresas portuguesas e estrangeiras na concepção de 3D, nomeadamente na empresa angolana. Em 2015 voltou finalmente para a sua escola António Arroio, que é a sua escola de eleição, e fez um acompanhamento inclusivamente de um aluno de educação especial, o que despertou também algum interesse pela criação de objetos que facilitassem o trabalho de professores e alunos com necessidades especiais. Da criação dos objetos em madeira nasce uma nova vontade de conhecer e saber mais técnicas, mais materiais, levando-a a tirar um curso de orivesaria, em que aprende a trabalhar a prata.
é convidada numa outra empresa onde desenvolve produtos para crianças, tal como Throne of Games e Game Towels, onde ainda se encontra a colaborar como Design Manager. Falta aqui uma terceira autora, que é a Doroteia Rebelo, que não pôde estar presente aqui connosco, e que é terapeuta holística, desenvolve o gosto por desenho geométrico desde a sua infância, e o registro gráfico, desenhando e pintando as mandalas, permitiu um equilíbrio enérgico pessoal para ela, numa altura mais complicada da sua vida, e por isso valida a utilidade da prática e com um profundo sentimento de gratidão partilha as mandalas com cada leitor deste livro. É a autora das mandalas que nós encontramos aqui neste livro. Mas para explicar melhor o livro, vou então passar a palavra à Helena Brogomes, que com certeza, melhor que ninguém, nos poderá falar um bocadinho deste lindo livro que está aqui connosco. Faz favor, Helena. Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas os presentes. Obrigada por dedicarem este tempo à curiosidade, à observação, à aceitação de algo novo que possa ter vindo de surgir ao mundo. Obrigada pela confiança também em dedicarem um bocadinho este tempo a algo que surgiu de nós. Nina Mandala é o meu segundo livro enquanto autora a sós, porque as outras, tal e qual como a nossa querida Cristina tinha referido, são coletâneas de autores principalmente direcionados a adultos, mas comecei a escrever para crianças desafiada exatamente no Politécnico de Coimbra, na Escola Superior de Coimbra, numa Escola Superior de Educação, onde tive a sorte de ser muito bem cuidada por professores que me desafiaram muito a transcender aquilo que seria o caminho da formação de um professor de base. E nesse sentido, também estando na Terra, com pessoas da Terra, com uma das minhas professoras, também quero deixar uma palavra de reconhecimento e de profunda gratidão aos mestres que tive e que me ajudaram a confiar e a investir no nosso potencial. Obrigada, Teresa. Foi por eles que eu arrisquei começar a escrever. Pensei que provavelmente seria um ato isolado. Não comecei a escrever pensando que faria daí um caminho longo. Foi por gosto, nasceu. Mas efetivamente depois senti que havia um propósito que precisava ser alimentado. E a escrita, que sempre foi natural, mas a jeito individual, muito particular, começou a crescer, a ganhar corpo e a querer chegar a outros corações, chegar a outros lares, chegar a outras consciências. E nas passadas por Coimbra, exatamente, que foi a minha segunda escola de formação de ensino superior, a licenciatura aconteceu em Setúbal, o mestrado aconteceu cá, e foi neste caminho que conheci a Luísa e a nossa mestra de Reiki. E foi exatamente neste caminho do reconhecimento de nós próprios, daquilo que é menos falado também nas grandes instituições, que nós tivemos necessidade de mergulhar um pouco mais em nós para juntarmos várias partes do nosso ser. E aí criámos uma ligação muito bonita, mas que estávamos longe de imaginar que nos traria a este momento, a esta ligação. Estou longe de imaginar. E numa visita, depois, quando já tinha deixado Coimbra, numa visita a esta terra incrível de saber, onde estamos agora, ao chegar à casa da Doroteia, a maravilhosa que não está aqui presente, outra grande colaboradora, autora também deste livro connosco, reparei que tinha dossiês com imensas mandalas e que algumas delas estavam cá por fora, soltas. Suscitou-me imediatamente curiosidade. Comecei a pedir que ela me deixasse ver um bocadinho mais e a certa altura tive uma ligação imediata com aqueles desenhos e pedi
que me desse a liberdade para simplesmente ver o que mais tinha por ali. Ela deixou-me estar completamente à vontade, como sempre nos deixava, por favor, tudo que nos precisasse. E a certa altura eu dei por mim entre dossiês que tinham pelo menos 200 de mandalas, se não mais. Eu fiz uma escolha e tinha sensivelmente 70 mandalas espalhadas pelo chão da sala onde nós estávamos. E senti-me imediatamente ligada ao que ali estava, sem saber minimamente o que efeito é que aquilo estava a ter em mim ou o que é que poderia vir de lá. E pedi-lhe permissão para fazer uma seleção. Ela disse: escolhe o que tu quiseres, eu já as faço há anos, não lhes dou um destino propriamente para aplicar em nada que consiga ver depois na prática, a não ser o meu usufruto da criação. Então leva, faz. Depois de uma seleção, acabei por trazer 40 comigo. 40. Uma triagem. Exato. Uma triagem significativa, mas que ainda assim... Uma grande triagem. Grande. Foi uma grande triagem. E então, numa noite, após ter as minhas práticas de meditação, após ter tido os meus tempos de autocura também, porque é um processo importante para reikianos e de X a X tempo irmos fazendo uma reciclagem mais profunda neste nosso caminho. De limpeza, de reconexão ao nosso sentir, àquilo que a nossa intuição nos apela a fazer e equilibrar tudo aquilo que faz parte do humano entre o domínio da razão, entre o domínio do consciente, do inconsciente, entre tudo aquilo que faz parte da maravilha de ser humano na Terra. E após uma meditação senti necessidade de ir buscar todas as mandalas e por algum motivo criei uma espécie de sequência das mesmas e fui pegar em papel e caneta, como é comum, e fazer apontamentos e escritas, como é comum, mas nem todas vêm parar ao grande público. E dei por mim, naquele serão, escrevi a mandala. Depois de ter escrito a história, arrepiei-me de cima a baixo e percebi que aquela não era uma história apenas de escrita individual. Tinha percebido que tinha acabado de compor a minha segunda publicação a sós para o grande público. Na altura não sou capaz, ou não penso, para qual é o público a quem eu vou destinar. Simplesmente percebi que era uma publicação que tinha acabado um texto que seria a próxima publicação que tinha acabado de nascer. Ainda pensei, vou tentar ilustrá-la sozinha? Não, nem pensar. Há pessoas incríveis que sabem fazer isto maravilhosamente e agora só tenta perceber a quem é que vais confiar este mimo, que na verdade tinha começado sem saber qual seria o fim pelas mandalas da Doroteia, foi escrito naquele serão, em profunda ligação com a matriz, na verdade, que estava naquelas imagens e depois pensei, ok, tem que ser alguém que tenha um traço muito bonito, mas que ao mesmo tempo consiga perceber o conteúdo da mensagem que está nesta obra e que ao mesmo tempo consiga estar alinhada com a energia que está nesta base. E fiquei algum tempo a tentar perceber quem seria, porque temos a sorte nesta vida de nos cruzando com muitas pessoas, mas não demorei muito tempo até me lembrar da nossa querida Luísa, por aquilo que nos ligou e principalmente porque a certa altura, numa das várias experiências que tivemos em conjunto, eu vejo-a muito concentrada a tentar encontrar um logotipo para um projeto incrível em África, salvo erro, há uns anos atrás, Sim. enquanto estávamos nós entre partilhas e foi impossível não ficar rendida ao deleite e ao encantamento que ela transmitia a cada escolha que fazia para cada traço naquele desenho que iria apresentar. A entrega era de tal ordem genuína e pensada, mas ao mesmo tempo sentida. Havia ali um equilíbrio tão belo, tão envolvente e tão bom, usando as várias palavras que o português nos permite, que só pensei, ok, vou falar com a Luísa.
E ela só me dizia, mas eu nunca fiz isso. Ai, mas e agora? E como é que vai ser? Então tivemos aqui um namoro de 3 anos, entre vamos tentar, e entre dúvidas, e entre trocar ideias, e então, mas o que é que tu pensas? O que é que tu gostarias de ter? Que tipo de imagens é que gostarias que acompanhassem aqui a obra? Fomos falando, e a certa altura... Nasceu. E passo então. Não foram 9 meses como costumam ser os bebés normais. Foi um bebê assim que demorou um bocadinho mais tempo. Como a Helena referiu, foi realmente o meu primeiro trabalho de ilustração. E se calhar por isso, sair um bocadinho da minha zona de conforto, um grande desafio, e como todos os desafios, um grande crescimento. E quis tentar transmitir sempre aquilo que eu percebi que a Helena precisava de transmitir, através do desenho. Lembro-me do nosso almoço, em que tu me mostraste o texto, e automaticamente surgiu logo uma espécie de um storyboard. Num caderninho minúsculo que eu levava, surgiu logo a ideia de como é que eu queria criar, qual é que era o caminho que eu queria que as pessoas, pequeninas ou não, porque se calhar os pais que vão ler às pequeninas também vão gostar, mas que tivesse esse encaminhamento, esse percurso, toda essa dinâmica. Queria criar uma dinâmica de leitura além do ler, mas também do sonho, da fantasia, do mundo mágico, que eu acho que era um bocadinho também, pelo menos foi isso que eu senti quando li o texto. Foi preciso, lá está, por ser o primeiro trabalho, muita pesquisa. Passei horas na FNAC, esta parte eu nunca te contei. Horas na FNAC a ver livros de outras pessoas, de outros ilustradores. Muitas horas também online, de muitas imagens, ver imagens de criadores, para tentar perceber o que é que eu queria, como é que eu queria transmitir. A parte da aguarela foi automática. Foi uma coisa que me surgiu logo, apesar do teu outro livro ser em aguarela e tu teres dito que gostavas, mas para mim foi logo automático, foi a aguarela. Apesar do trabalho ser todo digital, não foi nada feito analógico, por assim dizer, não é? Com o pincel na mão e as aguarelas, não, foi todo numa mesa digital e passado diretamente para o computador. Mas o desafio, as camadas de tinta, por assim dizer, que foram criando as imagens que eu quis, a forma como eu quis transmitir, as imagens que eu queria, as cores, essencialmente as cores. Eu queria que isto fosse um mundo colorido, porque para mim o mundo mágico é colorido. Eu espero que para as outras pessoas também seja, mas para mim o mundo mágico é um mundo colorido. Outro grande desafio, inserir as 40 mandalas que tu conseguiste selecionar das 150 da Doroteia, sem que se percebesse que era uma colagem, que tinha chegado ali e tinha colado umas mandalas assim do nada. Um outro grande desafio que está nesta imagem e que se calhar não se percebe, e eu espero que não se perceba, é que aquelas 2 mandalas são fotografias. Porque foi outro grande desafio que a Helena queria muito. Isto é de um amigo, certo? Que é fotógrafo. E que queria mandá-las na natureza não é fotógrafo, queria mandá-las na natureza, ponto final. Ele queria só mandá-las na natureza e puma, fotografa e está bom. Porque foi outro desafio. Como é que se insere a fotografia, que é um tipo de imagem tão diferente da ilustração, numa ilustração, sem que pareça, mais uma vez, que é assim chapado, colado, do nada. Portanto, este foi outro grande desafio. Espero que não se note. O que é que acham? Nota-se? Era essa a ideia. Pronto. E sei lá, e acho que tentei sempre transmitir o texto, acho que, pelo menos do teu feedback, do feedback das pessoas, acho que sim, que consegui. Foi um grande desafio, mas que me deixou cheinha de vontade de mais.
Pronto, e agora eu estou cheia já de projetos na minha mente. E sei lá, não sei bem o que é que é dizer mais, acho que é basicamente isto. E obrigada. Obrigada a todos também. Eu era capaz de desafiar para lerem um bocadinho da história, toda não, porque senão depois as pessoas perdem o interesse e, portanto, deixar no fundo aqui qualquer coisa que, ao contrário, possa acicatar a curiosidade das pessoas para terem o livro nas mãos, porque é completamente diferente nós vermos o livro como estão a ver as pessoas ali, por exemplo, lá em casa, não é? Por imagens, do que ter o livro na mão e folhear o livro e perceber e ver exatamente e procurar a ver se consegue descobrir que aquilo é uma fotografia em vez de ser a pintura original, e por outro lado ter a história toda na mão é diferente. Mas se a Helena então nos fizer esse carinho de ler um bocadinho da história, se a Luísa puder ir ilustrando com algumas das imagens que acompanham essas partes da história, eu penso que seria o suficiente para que as pessoas fiquem curiosas aqui e lá em casa. Então eu vou também preparar-me para ouvir um bocadinho da história. Obrigada. Dando voz aos autores que criam as histórias e aproveitando a possibilidade de hoje podermos perpetuar pedacinhos desses mesmos traços que deixamos, aproveito a voz que ainda tenho para poder deixar então um marco, uma sementinha e outras provocações, porque este livro não vive só da história, mas também tem espaço para se pintar, colorir e para criar mandalas de base, e também tem espaço para os mais curiosos escutarem sonoridades como as que nos estão a acompanhar, sobre as quais eu falarei um bocadinho depois. Mas, respondendo agora a este pedido, um pequenino trecho. Breves passagens. Mandala passa o tempo a observar, expressar e a encontrar figuras após se inspirar. Ela aprendeu com boa gente que passou no seu caminho que há formas tão especiais encontradas em cada lugar, nos animais e na natureza, que há até quem te chame sagrado. Formas como círculo, triângulo, pentagrama, hexagrama, eniagrama e decagrama são tão belas. Anterior? Círculo. Sempre adorou ouvir falar dessas figuras quando estudava. Estou a fazer expressões. Diz-se que o círculo é a união, sem princípio nem fim. É um contínuo. O triângulo está associado à Trindade, Sagrada Família, e é o polígono que nunca deixa de ser triângulo, por muito que se mexa nas medidas de comprimento. O Enneagrama é até estudado para o reconhecimento de padrões de personalidades das pessoas, como se atraem e se relacionam. O Decagrama é visto como uma forte imagem de proteção, muito utilizada também para quem escolhe gráficos visuais em trabalhos com energia. Mandala fascina-se com o jeito como as formas, a ciência, a arte, a cultura e as várias realidades se cruzam. Afinal, entende que tudo está ligado neste planeta, tal como os traços e as cores que vêm em cada mandala, cada portal de acesso à beleza sem fim, que quase hipnotiza o nosso cérebro. Nesta contemplação, sente-se a levitar. Um breve cheirinho para aguçar a curiosidade à espera. Com antes e depois. Com uma passagem, uma página própria
de desafio a leituras de temas, não de autores, não de épocas, de temas que sempre existiram, têm vindo a continuar a ser alimentados. Esses para os mais curiosos, principalmente para os adultos, que acabam por ler muitos livros para as crianças também, e por ser muitos daqueles que respondem também a muitas perguntas dos seus petizes. Para finalizar, é fundamental falar um pouco do que fecha esta obra. Não foi pensado, não foi pensado inicialmente que o livro fosse acompanhado por som. Ao mesmo tempo, desde 2016, que os concertos meditativos fazem parte da minha vida, com muita força cada vez mais. E percebia que com eles, sem fazer um estudo por detrás, mas sendo muito sentido, percebia que aquilo que fazia tinha um impacto muito significativo nas pessoas que recebiam essa experiência, principalmente com a vibração dos instrumentos perto do corpo, porque a maior parte dos instrumentos envolvidos vibram numa frequência artesiana que não está no padrão dos 440, que é um padrão principalmente direcionado para a mente, para o entendimento, muito ligado também à emoção, é certo, mas que mergulha para a nossa memória cerebral. Então, quando estávamos quase a fechar o nosso processo da mandala, eu senti que a linha que a mandala nos trazia, e porque não é à toa que ela tem um olho de cada cor, ela vai buscar as polaridades, ela vai buscar diferentes formas de vermos exatamente a mesma questão. Ela vai pedir a aceitação de tudo aquilo que é ordinário, no sentido do comum, do dia-a-dia, e a outra visão do belo, da leitura subjetiva, de toda a sacralidade da vida em cada recanto. E então, também neste sentido, a música vem pedir um repensar da própria música e vem exatamente com caráter étnico do género étnico, mas que traz aquilo que existe muito pouco, que em Portugal eu não conheço, que é a primeira linha de sound healing cantada em português, chamada música medicina, que existe muito em espanhol, por exemplo, e em várias outras línguas, que é também muito cantada com mantras em sânscrito, principalmente. Os mantras são provavelmente os primeiros de toda a origem da história ligada à música, que está associada a este canal de conexão, e que vários povos desde sempre na história da humanidade sempre procuraram usar esta conexão, mas em português nós não tínhamos muito do que fundisse instrumentos com frequências muito abaixo e muito acima que nos fizessem acessar estes lugares. E exatamente então para conseguir dar as mãos aos dois mundos que me alimentam, para além da escala, a escrita e o som, a mandala só podia ficar fechada desta forma. E então o primeiro sopro, o primeiro álbum, que na verdade vive de uma música apenas, com 38 minutos, deixa o convite a uma escuta muito individual, de profundo reconhecimento de nós próprios e desbravar de terreno inteiro. Espero que seja muito significativo para cada um dos leitores e dos ouvintes aquilo que partilhamos convosco. Muito obrigada por este tempo.